Quarta-feira de encontros importantes em Nova York envolvendo o presidente Lula. Assunto para o repórter André Anelli, já ao vivo com a gente, direto de Brasília. Apesar do primeiro encontro bilateral do dia ter sido com Joe Biden, a conversa mais esperada pelo corpo diplomático brasileiro foi com Volodymyr Zelensky. Foi a primeira vez que ambos estiveram cara a cara. Qual o seu destaque desse último dia de Lula em Nova York, André? Boa noite. Vários destaques, né, Brown? Muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. Lula e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, demonstraram ter superado os desencontros na agenda e até um desconforto diplomático ao realizarem hoje a primeira reunião bilateral entre eles. O encontro ocorreu no hotel onde Lula estava hospedado e foi acompanhado pelo Ministério das Relações Exteriores. Nas redes sociais, Lula postou uma foto com o presidente da Ucrânia e deu poucos detalhes sobre a conversa do encontro. Segundo ele, foi uma boa conversa sobre a importância dos caminhos para a construção da paz e para manter o diálogo aberto entre os países. Zelensky classificou a reunião como honesta e construtiva, em que as equipes diplomáticas foram instruídas a trabalhar nos próximos passos das relações bilaterais e nos esforços de paz. Apesar das declarações, não houve, pelo menos até o momento, nenhum anúncio em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia. O chefe do Palácio do Itamaraty, chanceler Mauro Vieira, descreveu a reunião como uma troca de informações pacífica. O presidente Zelensky expôs sua posição e sua visão da situação. O presidente Lula perguntou como ele via a situação e como poderia evoluir. Foi uma troca de informações muito boa, muito transparente e num clima de entendimento mútuo. Não há, de forma alguma, nenhum desentendimento entre os dois chefes de Estado. Lembrando que em maio, o presidente da Ucrânia havia tentado uma reunião com Lula durante a cúpula do G7 no Japão. Mas naquela ocasião, o governo brasileiro alegou problemas de agenda que impediram o encontro. A relação entre os dois presidentes acabou ficando abalada, mesmo que oficialmente isso seja negado, principalmente por conta de declarações de Lula a respeito da guerra com a Rússia, dizendo, por exemplo, que quando um não quer, dois não brigam. Diante das polêmicas, o Brasil ainda não conseguiu colocar em prática aquela proposta de ser um dos responsáveis por mediar um acordo pelo fim da guerra no leste europeu. O ministro Mauro Vieira, inclusive, disse que Lula nunca falou em clube de paz. E antes dessa reunião com Zelensky, Lula teve um outro encontro bilateral que foi com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Eles anunciaram um pacto global em defesa do chamado trabalho decente. Nas diretrizes da parceria, o governo cita a necessidade de ampliar o conhecimento público sobre os direitos trabalhistas e oferecer oportunidades para que os trabalhadores se capacitem para defender os próprios direitos. O manifesto dos dois países tem ainda o objetivo de estreitar a colaboração entre os governos, também entre centrais sindicais e a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, com foco em desenvolvimento inclusivo, sustentável e amplamente compartilhado com os trabalhadores. Joe Biden agradeceu Lula pela parceria e disse que o anúncio foi uma honra, porque, segundo ele, as duas maiores democracias do hemisfério ocidental estão defendendo os direitos humanos, incluindo os direitos dos trabalhadores. É muito importante que os Estados Unidos da América do Norte vejam o que está acontecendo no Brasil nesse momento histórico de transição ecológica, de mudança de matriz energética, o potencial que o nosso país tem de investimento em eólica, em solar, em biomassa, em biodiesel, em etanol, em hidrogênio verde. Ou seja, há uma perspectiva de trabalho conjunto excepcional entre Brasil e Estados Unidos. E após essa série de compromissos em Nova York hoje, Lula começa a retornar ao Brasil ainda nessa noite. A viagem foi antecipada, estava prevista para cerca de 11 da noite e agora acontece por volta das 21 horas. Brown.
Vamos seguir de olho. Obrigado, André Anelli, pelas informações. A gente volta a conversar mais tarde. André, até já. Dora Kramer e Nelson Kobayashi, os comentaristas desta quarta-feira, aqui no Jornal Jovem Pan, já por aqui comigo. Vou começar com você, Dora, a sua análise sobre esse encontro de Lula com Volodymyr Zelensky. Aliás, eu falei Nelson Kobayashi, é o Cristiano Vilela hoje. O Vilela que está aqui comigo e com a Dora. Boa noite para você, Vilela. Perdão pela troca de nome. Imagino que seja um elogio, né? Chamar de Koba. Com certeza. Tá ótimo, né? Isso aí. Mas, Dora, sobre esse encontro de Lula com Zelensky, será que ele marca o início de uma mudança de discurso do Brasil em relação à guerra na Ucrânia? Será que após esse encontro Lula vai ajustar o tom das falas sobre o conflito? Boa noite, Dora. Boa noite, Brown. Boa noite, Vilela / Kobayashi. Você está sempre bem acompanhada, Dora, é isso que importa. Tá ótimo. Boa noite para todos. Olha só, eu posso falar do Biden também ou a gente vai falar mais à frente um pouco? Vamos falar dos dois. Pode falar dos dois agora. Posso agora? Posso, tá bom. Pode. Olha, do Biden... Áudio, perdão. Posso, tá legal. O assunto é ótimo, tal, modernizar as relações do trabalho em relação a adaptá-las ao novo mundo. Claro, falaram aí em tecnologia vários pontos interessantes, novas matrizes energéticas, as novas relações, o mundo digital, enfim. Tudo muito bom. Aí eu destaco 2 pontos. Nessa conversa toda sobre o mundo novo, o instrumento apresentado ou defendido pelo presidente foi o sindicato. Sindicatos são instrumento do mundo velho. O outro ponto é que, como cada país tem a sua realidade específica, né, e isso obviamente inclui as relações trabalhistas, eu não sei como é que dar-se-ia, né, essas mudanças do ponto de vista global. Então, nesse aspecto, na ausência de uma prática de como é que essa coisa vai caminhar, é que eu digo assim, como levantada de bola de um tema, ok, mas na hora de se implementar é outra coisa. Quanto aos Zelensky, a gente não sabe nada, né, Brown, porque o que o chanceler disse agora foi nada, né? Eu até esqueci as palavras, mas é aquela coisa de diplomata, pló, 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 um monte de palavras que você espreme e elas não te dão informação alguma. Isso é bastante próprio da diplomacia. Acho que mais à frente, porque houve testemunhas dessas conversas, né? Então, no decorrer dos dias, amanhã, depois, eu acho que a gente vai acabar apurando mais e sabendo o que aconteceu. E você, quando você pergunta, Abraão, objetivamente, será que o presidente muda o discurso? Olha, a própria realização do encontro, articulado pelo senador Jacques Wagner e não pelo Celso Amorim, assessor especial, né, e que gosta mais dessa coisa de Putin, já indica uma necessidade, uma intenção do presidente de, pelo menos, calibrar aquele discurso anterior. Vamos ver que quando ele voltar a falar no assunto, como é que ele vai abordar, mas quem estava precisando ali se ajustar, se consertar, era o Lula e não o Zelensky. Agora, Vilela, e até diante dessa falta de informações, né, que a Dora bem ressaltou sobre esse encontro, que foi agora há pouco entre Lula e Volodymyr Zelensky, do pouco que se tem, do pouco material que se tem, o que se tem também é um tweet do presidente Lula. Ele publicou agora há pouco nas redes sociais a foto ao lado do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, com mãos dadas, e muita gente já tentou especular em cima da foto sobre o semblante dos dois, que parecia muito sisudo na imagem. Você acha que é um indício, uma boa pista de como pode ter sido esse encontro, uma conversa tensa e de cobrança sobre o Brasil, Vilela? Boa noite. Olha, Brown, boa noite a você, a Dora Kramer e a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, na minha visão, olha eu a foto não tenho aí, Vilela. Dúvida... Pois é, exatamente. Para você nos ajudar como bom fisionomista. De que essa foto ela é muito emblemática do que foi essa reunião. Vejamos que o Lula, ele... no relato que ele havia feito, na declaração que ele havia feito na véspera, ele já havia dado uma resposta um pouco atravessada sobre essa conversa com Volodymyr Zelensky.
É importante destacar o histórico de declarações também conflitivas entre ambos e uma posição mais simpática à Rússia, que o governo Lula já demonstrou em outras oportunidades. E terceiro, você vê que dessa reunião você tem, como foi bem destacado pela Dora, declarações muito formais, muito inodoras, insípidas, sem dar um sinal nenhum. Muito diferente da reunião e das declarações que surgiram da reunião anterior com o presidente Joe Biden. Ali, muito embora tenha sido uma reunião para decidir nada, mas pelo menos você vê que há uma relação de simpatia, há uma declaração que foi soltada, há um compromisso de trabalhos conjuntos, de uma parceria e tudo mais. No caso da Ucrânia, não tem nada disso, foi apenas a fotografia.